Pode falar? Pode! Hoje nós estamos aqui para começar o segundo episódio do nosso canal. Eu sou a Márcia Drummond. E eu sou a Bárbara Guier. E hoje eu vou entrevistar a Marcinha. A gente vai falar um pouquinho aí sobre a carreira dela, sobre maternidade. Sobre um pouquinho de tudo. Um pouquinho de tudo. Bora! Se você ainda não segue o nosso canal, a gente vai colocar o link para vocês aqui embaixo. Curte, comenta, dê dicas, mas encaminha também para um amigo. Marcinha, vamos começar porque eu quero saber mais dessa história. Pode perguntar à vontade, pode. A primeira pergunta acho que tem que ser sobre carreira, né? Márcia Drummond, uma artista. E aí eu quero que você conta pra gente como você começou, quantos anos você tinha. Conta um pouquinho pra gente. Minha carreira começou, posso dizer, com 4 anos de idade, porque foi quando eu entrei pro balé, né? Eu sou da dança. Na verdade, eu jamais imaginaria que eu seria cantora na vida. Então, dos 4 anos de idade até os 22, eu sempre fui dançarina, eu era da dança. Então, fazia parte de 2 grupos de dança de Belo Horizonte. O primeiro foi o Axé Dance, a Aerodance Brasil, e depois o Axé Dance. Um beijo pra essa galera toda. E eu fazia abertura, né? O grupo fazia abertura de vários shows de casa noturna de Belo Horizonte. E aí, quando eu fiz uns 22 anos, eu conheci uma pessoa que, na verdade, foi o meu primeiro marido. E ele era de uma banda de baile. Então, eu acabei indo para essa banda de baile e fazendo parte do corpo de balé dessa banda de baile. Então você banda começou dançando. Comecei dançando. Fui pra banda Atômica como dançarina, eu e o Rich Kelly. Saudades, Rich Kelly. A Kelly. Então a gente fez parte, eu dancei muitos tempo na banda Atômica. Por isso que João Benício tá aí pulando nessa banda. Não. Eu sou da dança, gente. Eu sou da dança. É impressionante. Eu gente, jamais quem imaginaria. Nunca viu o show da Marcinha? É super animado e ela dança muito. Não consigo. Também tá estilo explicado. musical, né? Pede muita dança. E aí, a gente, no meio daquilo tudo, né? Eu tinha... As cantoras da banda... eram muito minhas amigas. E eu, curiosidade, porque a pessoa não pode ver um palco, um microfone, um holofote e quer aparecer, né? Quando eu era criança, eu tava sempre na primeira fileira da coreografia. Comandava os encontros da família. Eu comandava tudo, entendeu? Nossa, depois eu vou chegar nessa parte. Meu Deus do céu. E aí, a gente, em uma festa de final de ano da banda... sempre tinha um palco, um microfone, etc e tal. E aí eu fui brincar de cantar. E aí o pessoal falou assim, Márcia, você é afinada. Não, você canta. Eu canto não. Canta. Aí eles começaram a me chamar pra fazer uma participação. Não é back vocal, né? Eu só não fazia back, não sabia nem o que era isso. Então eu fazia a dobra, a soma da voz da cantora. Nos bastidores? Não, no show mesmo. No show. Entendi. E aí eu comecei a gostar. Então, enquanto eu estava dançando, eu estava dançando. Enquanto eu não estava dançando, eu ia pro... Tava tinha trabalhando um de microfone lá qualquer pra jeito. mim. E já estava começando a cantar, né? Até que nós fizemos um carnaval. A gente fechou um carnaval. Aí, nesse meio tempo, eu estava já dividindo o palco com as cantoras. Entendi. Né? E aí, teve um carnaval que nós fechamos em Alvinópolis. Foi em 2000 2006. Faz as contas. 2006, né? Ou 2005, não me lembro. Que iríamos... eu fui como cantora pela primeira vez, eu fui como cantora. Mas a outra cantora também, que era a oficial, ela não foi. E aí, eu fiquei sendo a cantora feminina oficial do carnaval. E, minha filha, aí que eu... Pronto, aí nunca mais parei. Se jogou. Aí me joguei. Aí eu nunca mais parei. E aí eu fui como cantora da banda Atômica e foram 10 anos, praticamente, de cantora, de baile. Que o baile que me deu toda essa expertise, essa experiência, né? Porque o baile é a faculdade do cantor. Todo cantor que passa por uma banda de baile que tem uma experiência... Porque a banda baile também canta tudo, né? Canta de tudo e acontece de tudo. Porque são 4 horas de show direto. É muito tempo. É muito tempo.
Então É uma experiência. é uma mesmo. experiência e você ganha horas de voo ali naquela profissão, né? E são 10 anos. É tipo a escola do cantor É solo. uma faculdade. Uma faculdade. Eu acredito que todo cantor deveria passar Por uma pela banda baile. baile. Você sai de lá prontinho pra E vida. aí, mais ou menos com quantos anos, você lembra que você foi pra carreira solo? Foi em 2018. Foi 2018, eu fui pra carreira solo. Porque durante todo esse tempo de banda atômica, teve um momento que eu saí dessa banda atômica, eu montei 2 bandas de baile pra mim, Aham. que na verdade na época com meu ex-marido, e aí que foi a banda Optima e depois banda M, e aí como eu separei, então eu saí dessas bandas e falei, agora o que eu vou fazer? Eu vou parar de cantar? Não, vou cantar o que eu gosto. Uhum. E aí eu decidi fazer um único show aqui em Lagoa Santa, que foi até no E-Suites, junto com Foi um show numa época de carnaval? pré-carnaval, foi em agosto de 2018. Meu Eu primeiro acho que eu show tava solo. nesse show. Eu acho que você tava também. Foi um show que eles montaram um bar de drinks, que foi no deck. Isso. Eu acho que eu tava lá. Não, Não? acho não. Não, tava até chovendo no dia. Eu acho que eu tava nesse show. Você tava nesse show? Então, não, eu acho que você tava também. Eu acho que eu tava porque foi uma coisa mais fechada, não foi? Isso, Uma a gente criou o nome de selecionada. Santa Folia. Eu tava lá. Você tava lá? Eu tava lá. Foi até a Maria Rita que me deu todo o apoio. Maria Rita hoje, né? Do Kibu, né? Do Kibu, né? Ela é proprietária do Kibu. E na época ela tinha um restaurante lá dentro. Sim, eu né? lembro. E eu fiz esse show no E-Suites, nesse hotel. E Não, mas foi parece que muito- tem muito tempo, assim. Foi em agosto de 2018. Márcia Drummond, carreira solo, parece que pra mim tem anos. Foi a primeira vez que eu cantei Márcia Drummond. E aí eu fiz um repertório, aquele repertório das músicas que eu você mais sempre gostava. foram as minhas referências musicais, que foi o axé. Né? Com 10 anos, eu conheci o axé. E aí conheci as cantoras, Ivete Sangalo, Margareth Menezes, Cláudia Leite ainda não tinha, Márcia Freire, que foi da banda Cheiro de Amor e depois fez carreira solo, Sara Jane, Banda Mel, Nossa. meu Deus. Vai revelar a idade. Ai, Banda Reflexos, né? Então, a Asa de Águia, Luiz Caldas. Então, assim, eu comecei a colocar no repertório aquelas músicas que fizeram parte da minha essência, né? Da Márcia Drummond, da construção, da cantora, aquela coisa toda. E E é isso, tá aí fazendo fiz super o show sucesso. e foi maravilhoso. E olha só que legal. Na época, eu tava com uma super parceira, que é a Lelê, a Alessandra Quintino. Beijo, Lelê. E ela fazia tudo. Fazia minha produção, fazia tudo. Né? E Produção da banda? Não, ela fazia tudo. Eu nem sei o que a Lelê fazia, ela fazia tudo. E aí, a Alessandra foi dançarina do El Chan. Ela foi dançarina do Leva Nós. Ela foi assistente de palco de alguns programas do Domingo Legal, do Gugu, né? Ela fez o grafite em Belo Horizonte. Então, a Alessandra, ela vem da parte da carreira artística da TV também, né? E de vários grupos de dança. Então, o relacionamento da Alessandra o leque dela é enorme. E nesse dia ela convidou uma pessoa para assistir ao meu show, que é o Flávio de Simone. E o Flávio, ele é empresário, ele é produtor, ele é tudo do Reinaldinho ex-Terra Samba. Então o Flávio foi lá me assistir. E aí ele gostou do meu show, falou assim, nossa, que bacana, vou fazer o seguinte, eu vou te convidar para fazer algumas participações com o Reinaldo, ex-Terra Samba, que tá fazendo vários shows aqui, uma turnê por Belo Horizonte, e eu vou colocar você para cantar com eles. Sucesso. Aí foi sucesso, porque aí as portas se abriram demais para mim, né? E com um padrinho desse, que é o Reinaldo, ex-Terra Samba, né? E com o Flávio também, com toda a experiência dele, né? Falava os shows que daria para colocar a Márcia Drummond aqui em Minas, em Belo Horizonte. Até que eu fui convidada para fazer uma participação no show em Guarapari, no Guarafest, de uma banda que chamava Axé Anos 90, que era ninguém, nada mais, nada menos que Tatal, Ninha, Embalada e o próprio Reinaldinho Terra Samba. E aí eu quase morri.
Quase morri. Que eu fui conhecendo também todos os outros artistas que fizeram parte, né? Da sua história Da mesmo, minha né? história, que é Tatá e Ninha. Aí, Márcia Drummond foi. E que você tinha eles como referência, né, Márcia? Sempre. Imagina dividir o palco. Não, quase que eu morri. A voz faltou nesse dia. Faltou. Imagino. Foi muito bom. Foi perfeito. Eu vendo você falar assim, eu lembro do seu casamento. Quando que o Reinaldinho foi lá de surpresa. O rei chegou de surpresa, a emoção que você tava. Nossa, eu jamais imaginaria. E foi lindo. Foi uma apresentação maravilhosa. Foi, presente. Então, Márcia, Axé, essa história aí com o Reinaldinho, né? Com pessoas que foram referências pra você. O axé, por que o axé? Porque eu poderia muito bem cantar vários estilos musicais. Mas como o meu primeiro show de carreira solo foi só de axé, que é a minha essência, aí eu tava próxima do carnaval, né? Então eu comecei a fazer shows com o Reinaldo também de pré-carnaval. E aí eu fui convidada por 2 blocos de Belo Horizonte para fazer o carnaval de 2019. Então eu puxei 2 blocos em Belo Horizonte. E fiz um evento aqui também em Lagoa Santa de carnaval. Então, assim, meu carnaval 2019 foi grandão, foi perfeito. Foi o último carnaval antes da pandemia, né, Márcia? Não. Teve 2020. Teve 2020, verdade. Teve 2020, porque carnavalzão também. A gente passou pelo carnaval em 2020, logo depois da pandemia, né? Isso. Aí 2021 a gente não teve o carnaval. 2021 não teve de jeito nenhum. E aí, como foi pra você o 2021? Assisti live. De carnaval. Assisti todas as lives de carnaval e fazer o quê? Mas foi um desafio, né, para os artistas, assim, para todo mundo. Foi um momento do meio, muito né? difícil para os artistas. Como a música não é a minha atividade principal. Entendi. Então, na verdade, eu continuei trabalhando normalmente. Mas os meus amigos artistas, os meus companheiros mesmo, né, os meus músicos, essa galera passou muita dificuldade, né? Então, eu fiz até uma live, né, pra ajudar, arrecadar. Sim. E, enfim, a gente acaba se movendo pra ajudar de alguma forma. A pandemia foi um momento onde a gente pôde também ajudar, né, contribuir com muitas pessoas. Muitas pessoas. Nossa, a pandemia mudou demais minha cabeça. Tantas coisas aconteceram na pandemia, não só a própria pandemia. A gente vai chegar nesse assunto aí do casamento. Nossa Senhora, na pandemia... Mas vamos falar primeiro no carnaval pós-pandemia. O significado dele, assim, pra você, como foi o carnaval, né? Foi um dos maiores carnavais, né, Márcia? Foi. Pós-pandemia, ficamos sem carnaval em 2021. 2021. Né? 2022 foi alguns encontros pequenos, né? Grupos... Não, 2021 acho que eu não fiz show. Não, 2021 nenhum, mas 2022 você cantou. Eu lembro que você cantou no Amendoeiras, fiz show no Amendoeiras, no condomínio Amendoeiras aqui em Lagoa Santa. Você fez um show no Fiz clube? no Clube Jaraguá, em Belo Horizonte. Sim. Fiz no Mercadão Internacional. Mas com públicos reduzidos, né? Não? Já tava assim... No Mercadão bombou. Foi lotado. Entendi. No condomínio Amendoeiras foi mais reduzido, mas porque foi restrito aos condôminos, né? No Jaraguá, lotado. Não, foi lotado. Foi um carnavalzão. Foi perfeito. Porque tirou aquela vontade, aquela ânsia de cantar. Tava todo mundo preso dentro de casa. Nossa, todo mundo preso. Foi perfeito. E 2023? Márcia grávida no foi trio. Um marco. Que eu vi nos stories. Foi um marco, porque... Eu não fui porque... Quando eu engravidei, eu vou falar igual você no primeiro podcast, que você falou assim, porque o Felipe queria, mas ele não queria que fosse em dezembro. No carnaval. Quando eu fiquei grávida, a primeira coisa eu fui fazer compra. Meu Deus, será que eu vou conseguir fazer o carnaval grávida, né? E aí... Mas ficou no meio da gestação, né? Deu certo. Porque se fosse agora, ia ser mais difícil. Agora é impossível. É impossível fazer show agora. Mas o que eu pensei? Você já parou? Parei. Parei exatamente depois do carnaval. No último show do meu carnaval foi a despedida. Temporária. Super temporária. Mas eu tava com 6 meses, né? De 5 para 6 meses. Então foi super tranquilo. Mas já tava barriguda. Pesa, já né, sentindo algumas limitações, mas mesmo assim deu para fazer. Tranquilo. E eu puxei e foi multidão. Gente, viu? Foi multidão. Foi muito bom. Quantas pessoas, mais ou menos, no carnaval? No bloco Faraó, nós batemos recorde. Porque pela Belo Tour, foi aproximadamente 200 mil pessoas. Caraca! A gente chegar...
Foi. A gente chegava lá chegamos na Avenida Afonso Pena, que foi a concentração, Afonso Pena com o João Pinheiro. E aí eu fui pro trio, beleza, aquele tanto de gente. Ok, na hora que eu subi no trio, você olhava pro lado direito, pro lado esquerdo. Gente. Pra frente, pra trás, você não tinha pra onde correr. Eu pensei, se eu João passar mal. Benício cismar de nascer agora, meu Vai ter que ir Deus. de helicóptero. E foi assim, maravilhoso, maravilhoso. Foi um convite que eu recebi do Bloco Faraó pela primeira vez de puxar o trio. Foi perfeito, né? Vai ficar na memória. Não, linda, foi muito bom. Tinha outra cantora também no bloco, perfeita também. Um beijo pra todo mundo do Bloco Faraó, mas eu fiquei muito feliz. Aí fiz uma participação também no Bloco Aissô, né? Eu não consegui fazer um show inteiro, sabe? A gente optou por algumas e fazer parte daquele carnaval. Porque a gente não sabe, né? Uma grávida uma de 6 meses, né, puxando também. um show de 4 até 5 horas, não seria interessante uma grávida lá tomando conta de tudo, né? Mas fiz muito show e foi muito bom. Foi perfeito. Imagina. Foi Que perfeito. delícia. Foi bom demais. Então, só pra gente fechar aqui esse assunto, né, do carnaval, da sua história mesmo, da sua carreira como artista, você vai voltar. Claro, tá Então, doida? não precisem ficar preocupados. Jesus amado, eu vou voltar demais. Ela já tá saindo querendo voltar, vocês não estão entendendo, gente. Na verdade, eu queria já marcar data, mas não me deixaram, né? Não me deixaram. Mas volto, mais ou menos, né? A ideia Dá de pra voltar retornar. pro próximo carnaval? Lógico, o próximo carnaval, João Benício vai estar lá assim, mamãe, vem cá, mamãe, toma uma aguinha. Mamãe Gente. fala baixo, entendeu? João Benício já vai estar lá nos bastidores. Vai aprender. Mas o João Benício já vai sair assim. Porque esse menino mexeu no carnaval, você não tem noção. Não E tem ele noção. sente tudo, né? Os nossos filhos, eles estão sentindo tudo aí. Você tem E é noção. muito gostoso que você possa aproveitar, descansar um pouquinho, né? Se é que é descansar, possível. Isso. Não, descansar A gente é não. muito- Não precisa descansar, não. A gente é muito parecida, descansar. né, Márcia, nesse Já. ponto, assim. Eu me identifico muito no sentido de que a gente trabalha muito, é muito 220, né? Muito. Assim, 440, 660. Mas a gente tem que, às vezes, dar pequenas pausas. Pequenas pausas e pra Curtir. gente já é o suficiente. Pra mim já é o suficiente. Não precisa mais pausa que isso. A gente faz pequenas pausas durante o dia e aí dá tudo certo. Eu acredito que no Réveillon eu retorno oficialmente, assim, pá, pancadão. Mas alguns showzinhos antes eu já vou ter feito. Assim. Anota a data aí, gente. Mas, ó, então já que nós estamos falando de João Benício, né? Você comentou de quando você começou como artista, você teve um ex-marido. Então, o Lucas é seu segundo marido, é É isso? meu segundo marido. Entendi. E ele é Meu mais verdadeiro novo. marido. E ele é mais novo, né, Márcia? Pepe, mas Pepe. Mas assim, Lucas como foi isso? Conta pra gente. Lucas é mais novo que eu, 11 anos. Mentira, 10 meses, 10 anos e 8 Fala pra ele, meses. não parece. Não parece, viu? Mas não parece mesmo. Mas foi muito engraçado porque quando, no término, né, do meu primeiro casamento, que foi, eu tinha 35 anos. Então foi muito difícil, né? E eu estava numa idade que eu me achava a velha. Que eu não tinha mais como ter outro relacionamento, né? Que eu não ia conseguir mais ser mãe. E aquele tanto de crença limitante. São rótulos, muita. né, também. Principalmente em relação à maternidade, né? Por conta da minha idade, né? Então, assim, eu até cheguei a olhar a questão do congelamento dos óvulos e não congelei. E foi a maior burrice da minha vida, mas calma, que Deus não faz nada errado. Mas se você tem 35 anos, né, ou tá fazendo essa idade, ou tá perto disso, e pensa em ser mãe, mas não agora congele os óvulos, congele. Mas e aí, foi um momento muito difícil pra mim, e eu pensei que minha vida tinha acabado. Então sua autoestima vai lá pra baixo. Sabe, eu não queria Você sair teve de casa. filho no primeiro casamento? Não tive filhos no primeiro entendi. casamento, né? Porque até mesmo eu não acreditava mais, então eu achei, Não era o momento, não era a pessoa. Não, né? E aí, a própria Alessandra Quintino, que estava comigo, e que também estava passando por essa fase, né? E a gente se juntou, né? A Alessandra é
uma querida na minha vida, uma amiga irmã. E aí a gente passou por algumas fases juntos, por isso que ela mesma falou assim, vamos fazer a carreira solo, porque eu precisava de algo que me alimentasse, né? E quando eu comecei a cantar, parece que veio uma energia, algo de onde não iria sair anteriormente. Entendi. E aí, nessas minhas andanças de show, a Alessandra ela conheceu o meu percussionista, né? E ela começou a ter um relacionamento com ele, que é o Thiago da percussão. E hoje eles não estão juntos mais, mas são grandes amigos. Mas eu fui convidada pela Alessandra, um convite super forçado, para eu assistir a um show que o meu percussionista e o namorado dela na época estava fazendo. E foi numa boate E foi lá de que Belo você conheceu o Horizonte. Lucas? Foi, minha filha. Foi lá em Belo Horizonte. Eu não queria ir de jeito nenhum. A gente tem uma história parecida. Não, eu não queria ir de jeito nenhum. Mas por quê? Porque lá só ia ter menino. E eu falei com a Alessandra, falei assim, Alessandra, você nunca na sua vida vai me ver ficando com uma pessoa mais nova que eu. Jamais. Jamais. E nesse dia que ela me chamou pra sair, que ela brigou, você vai comigo, porque você combinou, e eu tô te esperando, e você vai comigo. E eu tomei banho, abri o guarda-roupa, peguei a primeira roupa no guarda-roupa, não passei nada, tanto que ela falou assim, você pode passar pelo menos um batom batonzinho. lápis? Tipo, pra fingir, né? E aí, antes a gente tava... Aí eu fui tomar banho, eu peguei meu roupão, sentei na cama do meu pai, que meu pai morava com a gente na época, e tinha estátua de São Jorge, assim, no quarto do meu pai. E eu olhei pra São Jorge, que eu sou muito devota também a São Jorge. E eu olhei pra São Jorge e falei assim, São Jorge... E eu fiquei uns 40 minutos conversando com São Jorge. São Jorge ficou até cansado de mim. Porque eu falei assim, olha, por favor... me desliga do relacionamento anterior, porque até então a gente já estava em 2019, eu já estava 2018, não, janeiro. É romper mesmo, de né? 2019. Eu estava com 38 anos já, ou seja, eu separei com 35 anos, eu já estava com 38 e ainda estava uma coisa agarrada, sabe? Tanto na minha parte, tanto pra ele. Então eu falei assim... É liberar, né? São Jorge, libera nós fila dois. andar. Deixa cada um seguir seu caminho. E eu quero encontrar uma pessoa... que goste das mesmas coisas que eu, que goste de dançar, que seja extremamente animado, que seja muito trabalhador, que seja empreendedor, que seja lindo, que seja alto. Olha o que eu pedi para São Jorge. Que seja alto, que goste de futebol, porque eu adoro ir no campo assistir, né? Pedir que seja cruzeirense. Que tenha um ótimo relacionamento com os meus irmãos, que goste de jogar videogame com meus irmãos. E eu fui pedindo um monte de coisa. E falei assim, que tenha idade mais ou menos entre 45 anos, né? Tipo 40, 45, né? E o Lucas tem quantos anos? E o Lucas hoje tem 32 anos. Ah, mas tá tudo Na época o Lucas tinha 27 e eu tinha 38. Aí pedi pra São Jorge e falei, fui. Mas a questão da idade, em algum momento, pegou? Ou não? Foi tranquilo? Ah, não pegou. Pegou? Pegou. Porque quando eu cheguei nesse local, que eu conheci o Lucas... Cheio de novinho. Só tinha, parecia que eu tava no recreio do colégio, de um colégio, né? Entendi. E eu cheguei com aquela cara fechada, mas aí eu vi o Lucas. Eu passei e vi o Lucas. E eu achei ele muito bonito e muito mais velho do que as pessoas que estavam lá. Eu pensei Mas assim... o Lucas é muito maduro, né? Porque, aparentemente, assim, não sei, existe essa palavra? Existe aparentemente. Sim. Eu não vejo ele e você com essa diferença toda de idade que você tá me contando agora. Não, o Lucas, ele é muito maduro. Muito. Muito. Pelo menos agora comigo, né? Antes, sei de histórias que é melhor não contar. Não pode falar. E aí a gente... Quando eu vi o Lucas, eu imaginei que ele fosse o pai ou o tio que tava lá acompanhando algumas crianças na baladinha, né? Beleza. E aí eu olhei pra ele, e aí ele olhou pra mim, ele viu que eu tava olhando pra ele, ele achou que eu tava dando bola pra ele. Não estava, eu só estava admirando uma pessoa. E aí passou um tempo, de repente esse menino chega perto de mim, colocando as duas mãos no joelho, dançando na boquinha da garrafa. E aí... a Alessandra do outro lado, conversa com ele. E eu já tinha falado com a Alessandra que eu jamais iria ficar com alguém mais novo. E ela dá a oportunidade, então sei o que. Eu falei assim, não. Mas é a gente quebrar esses rótulos, né? Porque, tipo, você não vai casar. Mas casou. Você não vai casar, mas aí acabou que chegou lá, ele me mostrou a identidade. Ele falou assim, qual que é o seu nome? Eu
Falei, Márcia, ele, qual que é seu sobrenome? Eu, Drummond. Drummond. Ele, mentira. Aí eu imaginei, nossa, ele me reconheceu como uma artista de revelação do carnaval de Belo Horizonte. Aí ele tirou a identidade pra mostrar o sobrenome dele, que é Drummond também. Só que aí eu já bati na data de nascimento dele, 1991. Esperta. Aí eu quase morri. Mas acabou que depois desse dia a gente nunca mais desgrudou. E a gente... Naquele dia, então, já rolou alguma coisa? Não, naquele dia a gente não desgrudou mais. E com um mês depois dessa data, ele já me pediu pra namorar. E ele começava a falar de casamento, de ter filho. Muito e de novo, casar, né? Arrasou. E eu fiquei assim, meu Deus do céu. Tudo Mas de eu tenho novo. 38, você tem 27. Pelo amor de Deus. E aí, tal. Aí chegou no cantão, falou assim, olha aqui. Ele me chegou no cantão, falou assim, olha. Se você quiser sair por conta da minha idade, porque você acha que eu sou menino, você sai agora. Tá? Você sai agora. Porque eu tô envolvendo, eu tô gostando. E você sai agora. Porque eu não Ele quero... queria namorar sério. Não, ele queria relacionamento sério. Casar. Ter Eu, filho. Tá bom, eu aceito. Tá bom. E aí, com 8 meses, a gente noivou. Nossa, muito. E aí, a gente começou a morar juntos. E ele sempre falando de filho. E aí, a gente marcou o casamento. E ele falando de filho, vamos casar. Como veio a pandemia, a gente esperou um pouquinho pra casar. A gente Sim. adiou o casamento 2 vezes, né? Você casou na pandemia? Não casei na pandemia. Eu comecei a morar com ele Entendi. depois do carnaval. Quando que você casou? Casei Não em lembro. 2022. Eita. Não, 2021. Gente. Outubro de 2020, né? Outubro de 2021. Qual a data do casamento da Márcia? Aí, dia 22 de outubro de Amiga, tem que 2021. saber a data do Eu casamento. acho que foi. Vou olhar aqui, ó. Peraí, só pra Gente, eu você. tô grávida, a mente de grávida. Lucas, não assista isso, Não. porque a Márcia não sabe a data Não, do é casamento. 22 de outubro. 22 de outubro de 2021. Eu também casei em outubro. Casei dia É. 16 de outubro. 22 de outubro. E você foi no meu casamento. Eu fui no seu casamento, que foi E lindo. foi perfeito. Foi muito mesmo. maravilhoso. É. E como veio, assim, pra vocês a questão da maternidade? Você já me falou que o Lucas queria casar e ter filhos. É, quando eu casei, e assim, eu parei de tomar remédio assim que a gente noivou. E ele sabendo disso. E se fosse pra casar de barrigão, não teria problema, né? Mas aí, nada acontecia. Quando eu casei, quando a gente casou, passou tudo direitinho. Nós fizemos chá, eu fiz chá de lingerie, ele fez o shabá, e a gente casou e fez todos os protocolos Todos os processos. de casamento, todos os eventos possíveis. E aí a gente falou assim, vamos fazer exames pra ver como que tá o meu corpo, por que que eu não engravidei até hoje. E na minha mente sempre é a idade. E aí a gente percebeu que em algum dos exames, o meu útero, ele tinha um posicionamento diferente. Não, ele é para a esquerda, muito para a esquerda. Então, é como se uma trompa minha fosse muito esticada e a outra fosse embolada. Então, pelo que os médicos me falaram, eu não poderia ter filho no método forma normal, natural. independente da idade. Entendi. Mas como eu já tinha ido com a ideia de fazer uma FIV, que é uma fertilização in vitro, não teria problema, eu não morri por causa disso, porque eu já sabia que eu iria fazer, E você tava porque eu tranquila? imaginei que era por conta da idade. Que querendo ou não, tem Aham. também esse agravante da idade. É. Você diminui muito a sua porcentagem de ter Depois filho dos- nos meios naturais, né? Pois bem, a gente então falou assim, vamos partir pra FIV, beleza? Fizemos todos os exames, FIV, primeira FIV. Você já tinha casado? Depois Foi já. depois do casamento? Foi depois do casamento. Aí a primeira FIV deu errado. Não foi pra frente. E eu saí de lá garantida que eu tava grávida. Aí meu mundo caiu. Falei, meu Deus, e agora? Eu fiquei tão assim, sem chão, que o Lucas no mesmo dia começou a procurar outras clínicas, outros médicos pra gente mudar. Não que a primeira tivesse sido ruim, tal, mas é só pra mudar, sabe? Vamos no próximo passo, vamos tentar outro. E aí eu conheci a minha médica, que é a doutora Júlia hoje, nessa outra clínica, que a gente chegou lá só pra consultar, mas ela falou assim, olha, pra fazer outra FIV, vocês têm uma alternativa, ou vocês Tem que começam esperar? hoje... Tem algum tempo de uma FIV pra Então, outra? eu tava exatamente na data do dia pra fazer a segunda FIV, ou No a gente limite. aguardaria pra fazer num próximo momento. Aí a gente, não, vamos fazer outra. Fizemos outra naquele mês, já No comecei dia a- que você no foi pra dia. consulta? Primeira vez,
E assim, foi um achado da doutora Júlia, a gente chegou na clínica, qual médica disponível? Tem essa aqui, então vamos. Porque Desse tinha que jeito. ser. Aí, fomos pra segunda FIV. E aí, tomei todas as injeções, você fica muito inchada, os hormônios à flor da pele. E detalhe que a primeira FIV eu estava no carnaval do ano passado. Tem algum efeito, tipo, colateral? Tem, o seu humor muda, né? É tipo uma gravidez mesmo. Você fica muito inchada, porque a injeção faz os óvulos aumentarem, né? Você fica a flor da pele e fora a ansiedade, né? Daquele procedimento da Você fica ali na expectativa de dar certo, né? Do de positivo. dar certo, exatamente. Aí fizemos a punção. A punção é a retirada dos óvulos para fazer a fecundação in vitro, né? Que pega o material masculino, o óvulo feminino faz a fecundação. E assim que vira o blastocisto, que na verdade seria o 5º dia de fertilização, tô expert. Faz a implantação. E olha só, nenhum óvulo meu foi pra frente. Na segunda FIV. Você fez uma terceira? Não fiz uma terceira. Nessa segunda FIV que não deu certo, Tô arrepiada. não foi nem... Vou chorar. Não houve nem a implantação. Punk. Corta o vídeo. Vai, amiga, conta Vamos lá. essa história, inspira mulheres. Bora, É faz. isso. Aí, o que aconteceu? Fomos pra fila da ovodoação. Que eu falei assim, olha, que eu vou ser mãe... Eu vou chorar, gente. Traz um pano. Que eu vou ser mãe, isso aí eu não tenho certeza. Agora, Tava a no seu forma, coração. Deus, que o Senhor vai mandar pra mim, eu recebo. Então, pode ser ovodoação, porque tem essa opção também, né? Uma doadora muito, muito parecida com você, com o seu biotipo, né? Você responde um questionário. Um rastreio, né? Faz, né? Aí, eis que um dia, uma mulher liga pra mim e fala, olha, temos uma doadora que é a sua cara. É a sua cara. Só que nesse dia, eu e o Lucas, a gente teve uma briga. E era tipo sem chance. Não, a gente tava brigadaço. Uma coisa mais imbecil do planeta. Só que eu tava, sabe, muita coisa rolando, enfim, acho que, enfim. Aí tivemos isso, olha, isso foi 6 meses depois da segunda FIV que não deu certo. Porque quando você entra na fila da ovodoação, demora. E aí o Lucas, liguei pro Lucas, falei assim, negócio é o seguinte, me ligaram, mas eu não acho que tá no momento. Porque a gente tá brigando. E esse momento tem que ser muito especial. Porque gera também, né, uma expectativa, né, Márcia? E esse momento tem que ser muito especial. As pessoas, a gente tem que estar concentrado naquilo. Aí ele falou assim, nossa senhora, mas quando que vai aparecer uma pessoa de novo? Eu falei assim, meu coração não tá pedindo pra fazer, então vamos cancelar ele. Então tá bom. Não fizemos. 1 mês depois eu tava grávida. Natural. 1 mês depois eu tava grávida natural. É porque tinha que ser assim. Quando eu tava em São Paulo com o Lucas... Vocês estavam juntos A na gente hora tava- que você descobriu que você tava grávida? Não. Na primeira gravidez, não. É porque eu perdi também essa primeira gravidez. Ah, entendi. Então, tipo, não foi dessa gestação que você Não. deu positivo natural que você engravidou do João Não, Luiz? mas essa gestação que deu positivo e eu perdi, foi Deus falando, calma. Vai né? chegar a sua hora. Vai chegar a sua hora. Porque eu, com o útero muito lateralizado, eu não ficaria... Tipo assim, jamais eu iria engravidar naturalmente, né? E aí, eu tava em São Paulo com o Lucas, passei mal, um anjozinho falou assim, vai lá fazer um testezinho de gravidez? E eu conversando comigo mesmo, nossa, não dá É possível, né? mas vou fazer assim mesmo. E aí deu positivo. E eu tava em São Paulo, depois eu esperei chegar aqui. Não falei nada com o Lucas. Fiz o exame beta-HCG, isso minha médica já tava sabendo. E aí deu positivo, aí eu comprei caixinha, comprei que não sei o que, família, tal. Fiz a surpresinha, papapá. Essa gravidez durou somente 1 semana. Aí nesse dia a gente falou assim, olha, nós não vamos falar sobre isso mais. Porque foi uma expectativa enorme e aí depois eu perdi. Então vamos... Isso foi em setembro. Foi em junho e julho desse ano. Não, do ano passado, né? Do ano passado.
E aí a gente deixou as coisas acontecerem. Falei assim, não vamos falar disso mais Relaxou. não. Não vamos falar disso mais não, porque tá doendo muito. Vamos dar uma revigorada. Vamos viajar, enfim. Essa espera, né, Márcia? Assim, a expectativa mesmo de ter um filho, É. ela... Pra quem às vezes não consegue, né, de imediato, assim, igual você passou pela FIV, ela machuca, né? Você tá doido? Você quer ter um filho? Eu fiquei no processo de tentar engravidar exatamente durante um ano. Né? E aí todo mês, toda a menstruação... Nada. Aí teve um dia que eu fui lá com Deus de novo, em voz alta. Bate um papo reto lá. Bati um papo reto. Falei assim, olha, eu não vou falar sobre maternidade mais. Mas isso não quer dizer que eu não queira ser mãe. Mas eu vou parar de falar porque eu preciso me recompor. E a hora que for o momento, a forma que o Senhor quiser trazer o meu filho, eu recebo. Seja de qualquer meio. Aí, ok. E eu parti malhar pra deixar o corpinho no carnaval. E eu malhando. A meta era... Tomando suplemento, tomando... Vambora. Na melhor forma. E ó, vamos, partiu. A hora que o meu carnaval, aquela coisa toda... Um belo dia eu acordei de madrugada com muita dor no peito. Quase morrendo de dor. Eu falei assim, gente do céu, o que é isso? Proteína, não dá esse efeito hotel. Aí o anjinho Malhou de novo. demais. Aí o anjinho de novo, vai lá fazer o exame. Aí eu fiz o exame daquele de sangue, né, do dedinho. E aí deu positivo. E a primeira pessoa que ficou sabendo foi meu irmão, o Rafael. Eu falei assim, Rafael, cheguei lá na empresa, né, com aquela cara branca. Olhei pra ele, ele olhou assim pra mim e falei, o que foi? Falei, tô grávida. O Rafael falou assim, calma, não fica feliz. Não conta pra ninguém. Calma. Mas é preocupação, guarda. né, Márcia? Eles sabem. Meus irmãos viveram, meus pais viveram tudo, né? Mas aí isso foi numa quinta-feira, mas eu não consegui esconder do Lucas até domingo. Domingo que eu contei pra ele. Eu consegui esconder dele, né? Até no domingo. E o Lucas teve a mesma reação do Rafael. Ele falou assim, calma. Nós não vamos contar pra ninguém. Ele ficou feliz, ficou emocionado, mas falou assim, não vamos. E olha, se não der certo, nós não vamos ficar arrasados igual ficamos nas outras vezes. E vamos esperar, vamos entender. Já era a quarta tentativa, né? E minha mãe, na primeira gravidez que deu errado, né, que não foi pra frente, mamãe falou assim, olha, Deus está te dando um chamado aí. Deus está te falando, calma, porque se engravidou uma vez, ele tá preparando você pra receber. E aí eu fui fazendo os exames de beta-HCG e o negócio só subindo. E hoje eu tô aqui com Quase nasceu. 8 meses de João Daqui a Benício. pouco, mamãe e eu titi. E hoje eu estou com 42 anos, daqui a uma semana eu faço 43, ou seja, eu vou ser mãe do meu primeiro filho de vias normais com 43 anos. Mas não tem idade, né, pra gente maternar, pra gente viver o momento. É o tempo né? de Deus. Né? Você acabou de contar pra gente um pouco, né, resumidamente da sua história, mas tenho certeza que Deus, ele ressignifica tudo isso, né? O seu relacionamento, o seu casamento, a maternidade tão sonhada pra você, né? E se tivesse que ser através da FIV, teria sido, mas ele te escolheu pra maternar. Escolheu a mim e o Lucas Drummond, Pepe. Drummond. João Benício. Agora Drummond a com briga 2 M's. é Drummond com um M ou com 2 M's? Nossa, gente. Não definiu isso ainda? Mais ou menos. O pai vai registrar, vai colocar com 2 M's. Mas não tem problema. Não, o meu Drummond é com 2 M's. O seu que é com 2 M's? Não, o meu é... O do Lucas é com 2 M's. O meu é com 1, mas o meu avô é com 2 M's. Quando ele registrou os filhos, ele tirou um M, porque ele achava muito difícil escrever 2 M's. Mas o meu avô, ele tem 2 M's. A minha família, na verdade, é Drummond com 2 M's. Por isso que eu estou perdendo, entendeu? O Lucas tá falando, não, seu Drummond legítimo é 2 M's. Então, vai ser 2 M's. Vai ser 2 M's. Vai ser 2 M's. E pra quando que o João Benício chega? Final de maio. Então tá aí já, né? Finalzinho de Teremos maio. Tá aí, alguns gente. capítulos, episódios para gravar. Eu tô com 32 semanas, 39 semanas aqui. O quarto tá pronto, tá tudo pronto. Mais ou menos, tá quase. O quarto tá pronto, assim, os móveis já estão lá, mas tá faltando só papel de parede, colocar alguns enfeites na parede. E é muito gostoso dessa fase. É uma delícia.
A mãe, né? A vovó Ninha tá lavando as roupinhas. Sua mãe chama Ana? Minha mãe, Vânia. Vânia. Vovó Ninha é porque é Vaninha. Ah, entendi. Voninha, A Helena Vaninha. também tem voninha. Só que é de ano, né? É de ano. É Vânia, mas ficou Voninha. Elas são babonas, as vovós. As vovós, é vovó Ninha e voção. Não, e a sua mãe vai ser vó 2 vezes, né? Porque meu irmão vai ser pai agora também, né? Junto com a Márcia. Junto com a Mara. Coitada, Mara, minha a cunhada. vovó vai ficar assim, ó. 2 semanas somente de diferença. Meu Deus é perfeita, amiga. Gravidíssima. Tenho certeza. Essa é a hora, esse era o momento. É. Né, assim, acho que você fechou não, né? Porque a Márcia volta aos palcos. Voltei. Mas, assim, você Voltarei. conseguiu, esse ano, fazer shows incríveis, Foi. né? Assim, carnaval foi Foi tudo maravilhoso. planejado. Eu consegui Foi tudo consegui perfeito. com que o planejado fosse realizado, com sucesso. E o Lucas lá atrás de mim, ó, segurando. Louco. Louco. Que a pessoa subia, descia. Mas é isso. E agora? Falei demais, gente. Eu falei demais. A produção já Mas, tá ó, aqui, ó. Faltam O tempo, tantos 4 minutos. Tantos minutos. Mas, ó, a gente conseguiu resumir um pouquinho da história Ai, gente, da mas eu queria Márcia. muito falar essa minha história da maternidade. Eu queria muito. Eu queria muito contar essa minha história, né? Da maternidade, da FIV, como que aconteceu tudo, né? O fato de eu ter recomeçado a minha vida com 38 anos, conhecendo uma pessoa 10 anos e 8 meses mais jovem que eu. E o recado que eu quero dar é o seguinte: mulheres, vocês que estão passando por essa fase, porque eu passei por isso, não tem idade para recomeçar, sabe? É muito importante a gente só imaginar que tem tempo para tudo, o tempo fala tudo e é possível a gente imaginar uma vida maravilhosa, aquela vida incrível que você, no momento, tá falando assim, nossa, não vou ter, mas você vai ter. Porque Deus tem Na hora certa. o seu propósito. Se você tá passando por isso agora, é porque Ele tá te preparando para algo maravilhoso que tá vindo lá na frente. Então, isso é muito perfeito. Uma amiga fala que a gente vive o propósito quando a gente suporta o processo, né? E às vezes o processo, ele vai trazer marcas, né? São marcas doloridas, muitas das vezes, mas que fazem parte da sua história, né? Que vai fazer a sua história ser mais bonita, que vai fazer, às vezes, a gente valorizar aquela história, né? Então... E te deixar pronta para receber. Te deixar pronta. Então, assim, você contou, né, que você teve outro relacionamento e tudo. Então, a gente passar pelo processo vai curando também essas feridas, nos ensina pro próximo, né? Sim. Eu tive somente esse relacionamento com o Felipe, que seja único. Mas de relacionamentos anteriores, de namoro, mesmo da época de escola, a gente sempre tem algo pra aprender, né? E aí lá na frente a gente consegue entender o propósito de tudo. Deus não faz nada pelas metades. Nunca. Ele faz jamais. inteiro mesmo. A bênção, ela vem inteira. Então, o João Benício aí... Você quer ter mais filhos? Gente, Olha eu! Nem nasce. Mas a gente faz a... Olha a pessoa indiscreta. o Lucas quer. O Lucas quer. Então essa foi a resposta. É porque... Gente, É um processo. este momento é tão difícil. Mas vambora, bora. Mas, ó, Deus tá te mostrando que é possível, né? Então, assim, se for da vontade dele, se for da vontade de vocês também. Então, Márcia vai ter uma família linda, maravilhosa. Maravilhoso. E é isso. A gente Já vai tem. ver os bebês crescendo juntos. Amém, vai ser muito lindo. Né? Vão ser amigos, vão Vão ser ser. quase da mesma idade. Exatamente. Né? Exatamente. Vamos, no próximo podcast a gente já pode trazer. Já pode, eu vou No perder. caminho. Mas é isso, gente. Ó, Márcia, muito obrigada. Amiga, obrigada. Tô muito feliz da gente... Amei ser entrevistada por Bárbara. Gostou? aqui. Descobri várias coisas que eu não sabia, Márcia Drummond. Né? E assim, até uma surpresa pra mim mesmo você falar da FIV, a gente ter esse bate-papo aqui, né? Com tantas Sim. pessoas assistindo. Mas é um assunto que é importante a gente falar, Sim, né, Márcia? muito, Assim, muito. como Deus tem ressignificado isso pra você e encorajar mulheres, Isso. né? Eu acho que essa, assim, é a grande missão mesmo da gente estar aqui, da gente estar falando com mulheres, né? Não só falar de quem é a Bárbara, de quem é a Márcia, mas falar da nossa carreira, da nossa vida, né? Você já acompanha a gente aí na internet, nas Mas é redes muito sociais. gostoso a gente tirar um momento pra falar, né, sobre tudo isso de forma mais detalhada. Isso né? mesmo. Muito bom. Então, acompanha, né, com a gente os próximos episódios. Isso. Próximo episódio tem convidado.
Tem muita novidade. Muita novidade, né? E é isso aí. E a gente quer agradecer muito, né, a parceria da Amplio, que disponibilizou esse móvel lindo, essa mesa maravilhosa, essa cadeira linda, né? Muito obrigada também a Color Mincha e o Nath Saraiva, que produz Márcia Drummond. Que tá maravilhosa Eu vi hoje. muito Márcia Drummond, bem Márcia Muito Drummond. Márcia Drummond. Né? Vem muito artista. A equipe da Quetal, né, que tá tornando isso tudo possível. Esse podcast maravilhoso, essa produção linda que vocês estão tendo por aí. Frank nos embelezou. Frank fez um Cuidando milagre na da gente. gente aí Em sempre mim, com essa cara de lua. Mas é isso, gente. Ó, muito obrigada. Beijo. Segue o link. Segue o link? Segue o nosso canal. Segue o nosso canal no YouTube. Siga a gente nas redes sociais. Vai lá no Instagram. Siga Pode Falar Pode. E este é o final do nosso segundo podcast. Bye, bye.